De todo modo, essa situação ocorreu na beira do Vale do Ipiranga, né, no Vale do Ipiranga, lá em São Paulo, e em que algumas pessoas do lado de Dom Pedro I, então, apoiava que o Brasil fosse separado de Portugal, e ele teve do lado dele o exército, né? Logo que vocês verem a imagem aí, são os dragões da independência. Eles existem, é uma guarda que existe até hoje no Brasil. Elas estão lá protegendo, né? Eles estão lá protegendo a bandeira, faz o hasteamento e o arreamento da bandeira todos os dias, lá no Palácio do Planalto e lá no Palácio da Alvorada, lá em Brasília, que são os locais onde o presidente trabalha, né? Então, com base nisso, houve a independência do Brasil aqui, mas essa independência não foi uma independência no sentido de mudar a forma de governo. O Brasil se tornou independente de Portugal, mas aqui continua sendo uma monarquia, né? Então, o rei continuou governando por aqui da mesma forma que era antes, só que mudou o rei. E outra, nessa independência, por exemplo, deixou de ser o rei de Portugal, passou a ser o rei do Brasil, mas o rei do Brasil é filho do rei de Portugal. Entendeu? Então, assim, a pergunta é, será que o Brasil se tornou, de fato, independente nessa história aí da independência do Brasil? Né? Porque não teve tanta mudança assim. Eu não sei, se alguém gostaria de comentar sobre esse ponto, né? Que mudança que houve? Lá nos Estados Unidos teve uma mudança. O Brasil lá, os Estados Unidos era da monarquia da Inglaterra, quando deixou de ser monarquia, coisa de poucos anos depois, já teve o processo de eleição lá, e aí, de lá para cá, todos os presidentes dos Estados Unidos são eleitos pelo povo, né? Enquanto aqui no Brasil, nós não tivemos essa situação, porque aqui continuou, então, o nosso rei sendo tendo rei, tendo a monarquia aqui no governo, entendeu? Então, vamos para os fatos históricos, né? Se você quer comentar, você fala. Ligou o áudio? Quem ligou o áudio para comentar? Pode começar, professor? Fica à vontade, por favor. Apesar da independência do Brasil, em 1887, não foi totalmente reconhecida, né, mundialmente, porque eles não eram muito autônomos e dependiam muito, né, de Portugal, no caso foi a metrópole, que eles não tinham muito desenvolvimento industrial e muitas sanções, né, em cima do Brasil imposta por Portugal. Então o Brasil não se tornou totalmente independente, não tinha muita autonomia. Uhum. Esse é o ponto, né? Aí a questão é, por que não teve essa autonomia, né? Será que não foi, de fato, já uma intenção, né? Porque para que o Dom Pedro dissesse essa independência, fizesse esse processo de independência aí, houve dois pontos que são relevantes. Ele tinha uma nobreza aqui no Brasil que apoiava. E essa, na verdade, é uma burguesia. Desculpa, vou trocar a palavra nobreza por burguesia. Tinha uma burguesia aqui no Brasil que apoiava que o Brasil fosse, então, independente de Portugal, porque essas pessoas podiam ter mais lucro. Elas podiam fazer negócios, fazer comércio por aqui, e esses comércios, essa situação ia trazer mais lucro para elas. E aí, quando o Brasil ainda estava ligado com Portugal, o Brasil devia, né, receber ainda as ordens de Portugal quanto a isso. Então, a independência era uma coisa conveniente, né? Conveniente para o Brasil nesse aspecto. Mas, para que o Brasil fosse independente de Portugal, o Brasil teve que pagar muito caro, teve que pagar uma fatura alta, né, para Portugal. Aonde o Brasil pegou dinheiro? Pegou emprestado com a Inglaterra. E depois pegou dinheiro emprestado com a Inglaterra colocou um tanto de regras, e essas regras que foram, então, aquelas necessárias para que a Inglaterra dominasse o nosso comércio aqui por um bom tempo ainda, né? Como a questão das leis do escravismo, né? Porque a Inglaterra ganhava dinheiro sobre cada escravo que era comprado ou cada escravo que era vendido. Então, manter a nossa escravatura aqui, a escravidão, né? A escravização de pessoas por muito tempo aqui no Brasil era um interesse da Inglaterra também, né? Porque ela ganhava em cima desses negócios. E o Brasil que o Brasil devia para ela, o Brasil tinha dívidas com ela. Mas vamos agora por alguns fatos, né?
um dos primeiros fatos que fez com que o Brasil pudesse ser independente foi a chegada da família real aqui no Brasil. Isso aconteceu em 1888, a família real veio aqui para o Brasil. A família real veio para o Brasil por quê? Porque lá na Europa, o Napoleão estava tocando terror. O Napoleão estava expandindo o seu território ali, imperialismo, com guerra, e tinha algumas nações aliadas a ele, um exército forte, e ele então fez várias batalhas sobre vários países da Europa, e antes que ele chegasse em Portugal, de fato, o rei de Portugal já juntou as trouxinhas, juntou ali a turma toda que ele queria trazer, alguns chamados os nobres dali, e ele trouxe, então, essa turma aqui para o Brasil. Só que como é que o rei ia viver aqui no Brasil? Porque aqui o Brasil não era um reinado, o Brasil era uma colônia, o Brasil era um quintalzão, né? Então, para que ele chegasse aqui no Brasil, para que ele continuasse sendo rei aqui no Brasil, porque tem toda uma questão de forma, toda uma organização aí de pensamento e documentos, etc. Então, fez com que o Brasil se tornasse um reino unido. O Brasil deixou de ser colônia e se tornou um reino unido a Portugal. Para quê? Para que o Brasil fosse um local no qual a família real pudesse se estabelecer, pudesse se instalar por aqui, ok? Então, fugindo do Napoleão lá, dizem que tem um número, não sei se eu coloquei nesse slide aqui, mas cerca de 15 mil pessoas, pensa, 15 mil pessoas saíram lá de Portugal, nobreza, né? E vieram para cá, sustentado pelo governo de Portugal, pelo rei de Portugal, e chegaram aqui no Brasil, né? E quem ajudou? Inglaterra, mais uma vez, né? Por que a Inglaterra ajudou? Por quê? Porque o Napoleão, na medida que ele tomou toda a França, ele esparramou ali um domínio sobre a Espanha, sobre a Holanda, e ele criou mas ele não dominava a Inglaterra, o Napoleão não dava conta da Inglaterra, né? Então, o que o Napoleão fez? Um chamado bloqueio continental. Esse bloqueio continental fez o seguinte, porque a Inglaterra, você sabe que ela é uma ilha, ela está na Europa, mas é uma ilha separada da Europa. E aí, o que o Napoleão fez? Então, passou uma linha imaginária ali, que só o Napoleão, ou só as nações amigas de Napoleão, podiam negociar entre elas. Ninguém podia negociar com a Inglaterra. Então, a Inglaterra ela ficou a ilha isolada, conforme esse bloqueio continental que o Napoleão implementou, que o Napoleão estabeleceu, ok? E aí, então, Portugal, quando viu que estava sendo... O que é? Quer falar alguma coisa aí? Não. Tá. Então, o Napoleão, nessa perseguição contra os reinos da Inglaterra, ou os reinos ali da Europa, Portugal veio, ajudado pela Inglaterra, aqui para o Brasil, né? Nesse próximo slide aqui, nós temos essa linha imaginária, né? Então, assim que carrega ali, veja, nessa região toda aí que está no centro aí dessa imagem, é a região que é da França e que o Napoleão tomou tudo, até lá na Holanda afora, né? E o Napoleão estava marchando aqui contra a Espanha, marchando contra a Suíça, contra a Itália, então estava fazendo um processo todo aí de domínio, né? O domínio que ele queria. E o rei de Portugal aqui, que o Portugal está bem nessa pontinha do lado esquerdo aqui embaixo, o rei de Portugal, financiado pelo rei da Grã-Bretanha aqui, da Inglaterra, então levou a nobreza e a família real, trouxe, né, aqui para o Brasil. Nessa imagem aqui, nesse slide, nós temos a foto do Dom João, que era o príncipe do momento. Na verdade, a rainha era a Dona Maria I, só que a Dona Maria I já estava com problemas mentais, né? Dona Maria a Louca, né? Então tem um apelido muito de mau gosto para ela. E aí quem mandava, de fato, era o Dom João VI, né? Que na verdade era apenas o príncipe regente, né? Que era o próximo na linhagem, mas a Dona Maria que ainda era a rainha de Portugal, certo? E aí, olha lá, temendo a perda de seu poder sobre a proteção da Inglaterra, o príncipe Dom João fugiu com a família real aqui para o Brasil, né? Nós já tratamos esse assunto, né, gente? Lembra da Revolução Pernambucana? A Revolução Pernambucana ocorreu justamente por isso.
já que essa família real veio aqui para o Brasil, e aí começou, então, tinha muito mais gastos, né? Gastos com a realeza e tudo mais, começou a cobrar das capitanias que tinham mais dinheiro, né? E no caso, a de Pernambuco, então, começou a cobrar mais impostos deles, até que eles, opa, não, nós não vamos pagar mais imposto, não, nós nem estamos aí para essa família real. Então teve aquela revolução que nós já temos estudado por aqui, né? Mas, enfim, ele chegou aqui no Brasil em 1808, 1818, depois da mãe ter morrido, ele, de fato, se tornou o rei, né? Rei de Portugal e também rei do Brasil, né? Uma vez que o Brasil é Reino Unido a Portugal, então Dom João é rei em 1818. A situação da chegada por aqui, então, foi cerca de 14 embarcações, aquelas caravelas bem grandonas mesmo, de vários andares ali. Então, cabia muita gente, cerca de 15 mil portugueses chegaram aqui no Brasil, né? Então, não tinha tempo, não marcaram a data de ir embora daqui, né? Porque não sabia em que época que o Napoleão ia liberar a situação por lá. Então, eles vieram trazendo tudo aquilo que eles podiam, né? Trouxe bibliotecas, trouxe obras de arte, ou trouxe uma série de questões, tudo que eles conseguiram colocar dentro dos navios, eles trouxeram para cá, porque o tempo que eles iam ficar por aqui era um tempo incerto, né? Não dava para saber de fato. E aí, ficaram um pouco aí de gente, chegou em Salvador, e logo depois se transferiram para o Rio de Janeiro, né? Então, eles chegaram em Salvador, desembarcaram lá e poucos meses, 2 meses depois, desceram para o Rio de Janeiro. Então, chegando aqui no Rio de Janeiro, teve alguns probleminhas, algumas situações. Então, gente, nós estamos estudando aqui os caminhos que levaram para ter uma independência. Porque se tivesse todo mundo em paz, não teria independência. O Brasil estaria até hoje sob o domínio de Portugal, estaria ótimo, todo mundo em paz, tranquilo, vivendo a vida. Mas teve problemas. Então, houve situações que trouxeram insatisfação para o povo brasileiro. E essa insatisfação do povo brasileiro aqui, então, fez com que quisessem, né, o Brasil quisesse ser independente de Portugal. Uma situação foi essa. Saindo lá de Salvador e vindo aqui para o Rio de Janeiro, aquele tantão de gente, não tinha casa para todo mundo. Sabe, não tinha lugar para o pessoal se hospedar. E não era uma hospedagem assim, era morar de fato, né? Era comer, era dormir, era tudo mais que se podia fazer ali. Então, o que aconteceu? O Dom João, que era rei, ele mandava, né? Então, ele mandou que alguns moradores ali da cidade do Rio de Janeiro fossem despejados. Mandou o povo, afasta, dá licença da casa aí, porque a nobreza portuguesa chegou e tem que morar nesses lugares, né? Então, chegava na casa, eles olhavam a casa, olha que casa bonita. Não, essa casa nós queremos. Ia lá e colocava PR, batia lá e marcava a porta da casa, PR, que significava príncipe regente ou significava propriedade do rei. E era simples, isso aqui é meu e pronto. Pois não. Essas pessoas que estavam no Brasil antes eram aquelas que veio quando a nega estava colonizando? Justamente. E também aquelas que nasceram por aqui, né? Então, porque você está vendo a data, né? Então, nós estamos falando aqui de 1808. Quando é que as pessoas começaram a chegar no Brasil? Lá para o ano 1500, né? Então, nós já temos 300 anos de história aí, e de que aqueles portugueses chegaram aqui no Brasil, e não só portugueses, chegaram franceses, chegaram holandeses, chegaram ingleses, chegaram espanhóis, chegaram gente de tudo quanto é canto, foi chegando aqui no Brasil e foi nascendo mais gente aqui no Brasil, foi se procriando e a coisa foi acontecendo, entendeu? Nós estamos numa época aqui que já aconteceu, por exemplo, a Conjuração Mineira, né? A Conjuração Mineira já tinha acontecido, né, nesse ponto aqui, situações essas que pessoas aqui já do Brasil, mesmo sendo filho de portugueses, pessoas do Brasil, mesmo aquelas que foram estudar lá em Portugal, na Europa de modo geral, são pessoas que já estavam entendendo, e com base em quê? Lembra da aula passada, das aulas todas? Nas ideias iluministas. Pessoas essas que estão pensando, não, nós já podemos, então, ser independentes, não precisa de ficar sustentando essa monarquia portuguesa, a gente pode aqui mesmo trabalhar e gerar nossa riqueza, criar nosso banco, ter o nosso exército. Então, pessoas queriam já essas ideias de independência por isso aí. Aí chega o príncipe real aqui e já chega nessa empáfia toda, né?
já chega chegando, né? Tirando o povo do seu local, das suas casas, e não, essa casa eu quero para colocar meus parentes, colocar aqui meus amigos, né? Então você vai então caçar outro lugar para você morar. Isso aí, então, foi um dos pontos, né? Que pensa, eles não pegaram as casinhas simples, pegaram a casinha boa, então eles mexeram com ricos por aqui, né? E quando se mexe com ricos, pode ter problemas, né? O pessoal pode fazer revoltas e revoltas que são complicadíssimas, né? Teve alguns pontos, gente, que a gente pode dizer que são pontos interessantes e importantes e que foram bons para o Brasil, essa chegada da família real para cá. Lembra, eles trouxeram bibliotecas, né? Então foi nessa época que teve uma biblioteca nacional aqui. Ela pegou fogo ano passado, né? Então, acabou há 2 anos. Pegou um fogo lá lascado, lá no Rio de Janeiro, uma biblioteca nacional. Eu tive a oportunidade de ir lá uma vez. A coisa mais interessante do mundo, para mim, né? Então, aqui, quando ele chegou aqui, quando Dom João chegou aqui, então, aquele bloqueio continental que o Napoleão tinha feito lá, né? Então, aqui ele fez o contrário, abriu os portos, né? Fez um pacto colonial entre Portugal e Brasil, né? Mas ele garantiu o quê? Que a Inglaterra entrasse no meio desses negócios, desse comércio que era feito. Então, tá vendo aí no slide? Quem saiu ganhando foram os ingleses, né? Eles dominavam o comércio mundial, mas eles foram bloqueados pelo Napoleão lá, né? E aí as mercadorias inglesas elas podiam entrar aqui no Brasil, aqui de boa, e, enfim, fazer negócio aqui no Brasil e eles manterem o seu lucro, certo? E aí aqui uma situação de como é que funciona esse pacto colonial. Essa vinculação de toda a produção direto com a metrópole, no caso que era Portugal. Isso aqui foi o que deflagrou, por exemplo, a Conjuração Mineira, né? Que eles produziam ouro aqui, né? Então, produziam uma série de questões aqui no Brasil, mas quem ganhava, quem lucrava era só Portugal, né? Então, os produtos manufaturados, né? Aqui no Brasil não podia produzir. Tinha que comprar os manufaturados lá de Portugal, né? Então, veja lá, manufaturados e equipamentos, né? As ferramentas das fábricas, tinha que sair lá da metrópole e vinha aqui para a colônia, né? E o que a colônia fazia? Produzia os ouros, produzia aqui os remédios da mata, né? Tudo que se tirava daqui da terra, então, levava para a metrópole. Isso é o pacto colonial, entendeu? O Brasil só tinha que comprar de Portugal e o Brasil era obrigado a entregar tudo para Portugal. Então, pensa que negócio mal feito, né? Que situação complicada de se estabelecer. E aí nós temos, então, uma economia que é especializada. Pois não. Porém, até hoje, de certa forma, sim, né? Apesar de ter algumas indústrias e mais empresas aqui, indústrias de metalúrgicas, temos indústrias produtoras de automóveis, de móveis, de equipamentos tecnológicos, ainda somos um pouco dependentes, né, da Europa e da América do Norte na questão de matéria-prima. A gente envia, porém eles voltam mais manufaturados. Voltam manufaturados e com preço mais alto. Né? Um custo bem mais alto que se a gente produzisse aqui, seria bem melhor para a gente. Né? A gente seria mais industrializado e, com isso, o nosso PIB seria maior. Sem dúvida, justamente. Só que, naquele momento lá, assim, o que você está falando é totalmente pertinente, mas naquele momento lá, esse controle era um controle legal, um controle que estava na lei, né? O rei podia dominar aqui e pronto. Agora, no nosso momento atual, apesar de nós não termos essa independência nesse sentido aí, mas são limites nossos, porque o mercado está aberto. Se você quiser fazer uma fábrica aí de produzir automóveis, você pode fazer quando você quiser. Agora a pergunta é, você tem dinheiro para isso? A gente tem uma mão de obra qualificada aqui para isso? Então são aquelas dificuldades que a nossa situação tem que não nos permite entrar no mercado de forma um pouco mais agressiva desse jeito aí, né? Só a diferença é essa. Hoje a regra é do mercado financeiro. E naquela época a regra era política. A regra naquela época era do governo mesmo, né? Hoje é só uma questão de dinheiro, né? Que a gente pode, então, enfrentar.
Aí, no caso que perdura hoje no Brasil mais é a falta de recursos, né? E a falta de influência, né, do governo brasileiro, no caso. Acho que eles gostam de ser dependentes industrialmente. Mas eu penso que não é só essa questão de gostar, né? Tem uma questão aí que é a questão da próprios interesses mesmo, né? É o que você está dizendo. Eu concordo com o que você acabou de dizer, né? Mas as grandes empresas que nós temos, que existem no mundo, né? Que estão para tudo quanto é lugar, o dono delas estão em um lugar só, né? Então, se você pensar assim, um McDonald's, que em tudo quanto é lugar no mundo que você for, você encontra McDonald's, mas é uma empresa que não é daquele lugar. É uma empresa que é lá dos Estados Unidos, né? Então, tem essas multinacionais, essas transnacionais que estão num lugar só. E por mais que ela se instaure aqui em Porá, mas o dinheiro dela não é um dinheiro para o Brasil e vai ficar no Brasil, é um dinheiro que vai lá para o capital internacional. E aí esse ponto que é o ponto que atrapalha muito o desenvolvimento, né? Mas aí eu só quero, então, trazer, só que nós estamos falando uma coisa de hoje. A aula que nós estamos tratando aqui é de 200 anos atrás, entendeu? Então, é possível a gente fazer esse link dessa forma. Essa dependência do Brasil, né? Ela é algo que está ao longo da nossa história, mesmo tendo algum fato, né, como esse do Dom Pedro I de declarar a independência, o Brasil continuou sendo monarquia. Depois, na próxima aula, lá no 9º ano, na primeira aula do 9º ano, nós vamos ver a proclamação da República. Então, o Brasil deixa de monarquia e se torna uma república. Aí, mais uma vez, o Brasil ainda continua com esses negócios com a Europa, né? Ou seja, em 1930 teve uma situação em que teve uma crise lá nos Estados Unidos que afetou até o Brasil, né? O Brasil vendia muito café, o Brasil, então, se lascou nessa situação. E essa dependência vai perdurando, como você está acabando de dizer aí, e é muito interessante verificar isso. Certo? E aí teve algumas situações mais, né, que levou à situação de que Dom Pedro I, ele fizesse a declaração da independência. Vamos citar aqui, olha lá. Existia uma vontade da elite política aqui no Brasil de conquistar a autonomia política, né? Então, existiam pessoas que eram pessoas intelectuais, que estavam já alinhadas às ideias iluministas, então queriam uma independência política do Brasil. O sistema desse controle econômico aí de Portugal sobre o Brasil, restringir a nossa produtividade, cobrar altos impostos, né, aqui no Brasil, fez com que o povo cada vez mais ficasse mais revoltado e um pouco mais chateado. E teve uma situação também interessante que Dom João, assim que o Napoleão perdeu lá aquele poder que tinha, teve lá uma revolução do Porto, né, na cidade do Porto, e isso fez com que se restabelecesse a monarquia em Portugal, e aí Dom João voltou para Portugal e deixou o Dom Pedro I aqui como príncipe regente. E aí, quando o Dom João lá pensou, esse meu filho lá, ele pode querer ser rei de verdade e acabar com o meu poder. Ele falou assim, Dom Pedro I, você volta para cá, fica aqui em Portugal. Aí teve um dia chamado dia 6 de janeiro, dia do fico. Ele falou assim, diga ao povo que fico, né? Que ele assim, não vou para Portugal, vou ficar por aqui mesmo. E aí Dom João tentou recolonizar o Brasil, ou seja, tirar o título de Reino Unido a Portugal aqui do Brasil, justamente para manter essa situação. Aí teve a situação em que o Dom Pedro ficou por aqui, né? Isso lá desculpa, eu falei 6 de janeiro, mas é 9 de janeiro de 1822, o dia do fico. E depois, um pouquinho mais no final do ano, lá em setembro, dia 7 de setembro, teve a situação em que nós temos a independência do Brasil. Mas, para isso, teve que ter um exército aqui no Brasil organizado, sabendo que aqui tinha aqui tinha exército do rei, viu? Tinha exército da coroa portuguesa aqui no Brasil, mas ele teve que fazer uma guarda nacional diferente, ou conquistou, né, alguns dessa guarda de Portugal para a guarda nacional. A nossa monarquia foi um pouco diferente. Foi uma monarquia que tinha uma constituinte, ou seja, existia ali um parlamento que tomava as decisões junto com o governador, com o presidente, com o rei nosso aqui. E aí, Dom Pedro, aos poucos, foi mandando as tropas portuguesas embora do Brasil, voltar para Portugal, né? E aí fez essa situação em que garantisse a aprovação da nossa independência.
Mas, gente, pessoas esparramadas pelo Brasil não queriam de jeito nenhum. Pessoas esparramadas pelo Brasil queriam que o Brasil continuasse dependente de Portugal. E aí Dom Pedro fez algumas viagens, né, por São Paulo, por Minas Gerais, para fazer com que o povo aceitasse, né? Que o povo de fato aceitasse essa definição de uma independência no Brasil. A coroação dele foi depois, né, desse grito da independência, foi em dezembro de 1822, e a Inglaterra, depois de receber 2 milhões de libras esterlinas, né, dinheiro que foi pego emprestado lá na Inglaterra, só depois disso que a Inglaterra, então, reconheceu que o Brasil podia ser então, seria basicamente esses pontos, né, os pontos que a gente entende aqui serem os mais relevantes para essa aula. E eu queria saber assim, se tem algum comentário, se tem alguma pergunta, se está tranquilo para agora, né? Essa exposição que nós acabamos de fazer aqui. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Professor, é aquele que ele fala bem geral, felicidade da nação, diga eles que ficam? Esse é o dia do fico, é isso mesmo. Essa frase foi dita no dia 9 de janeiro de 1822. Qual que era o contexto da frase? O rei do Portugal falou: Dom Pedro, vem aqui para Portugal. O Dom Pedro era príncipe regente aqui no Brasil. Então, vem aqui para Portugal, porque eu sou seu pai, estou te mandando. Eu não quero que você seja rei do Brasil, então vem para cá. E aí, algumas elites, né, algumas pessoas, ele percebeu a situação e já falou: Pedro, fica aqui, né, vamos organizar a situação aqui. E aí ele fez essa frase, né, que é emblemática mesmo, né, diga ao povo que fica. Professor, Pois não. eu vou fazer uma pergunta aqui, que pode ser um pouco fora do contexto, mas pelo contexto histórico, está um pouco associada. De acordo com o que eu entendi, então a França apoiava, né, o Napoleão apoiava as ideias iluministas. No caso, ele apoiou, então, a independência dos Estados Unidos, que até por isso ele enviou um presente, ou seja, a Estátua da Liberdade, e também criou uma nova moeda, né? Creio eu, se agora eu estou esquecido, ele criou uma nova moeda para os Estados Unidos, acho que foi uma das primeiras. Tem uma versão de uma moeda que foi criada em homenagem à França, lá nos Estados Unidos. E eu queria entender um pouco sobre a diferença aí, sobre as ideias e o que defendiam a Inglaterra contra a França, as ideias que está muito associada, no caso. Tá. O problema, Bruno, o problema da Inglaterra com a França, ele é antigo, né? Então, nós tivemos muitas guerras durante a Idade Média. Todo aquele estabelecimento de um território francês, propriamente dito, ele foi impedido porque todo o território que era da França e da Holanda também era dominado pela Inglaterra, entendeu? Então, ou seja, a França, para ela se estabelecer enquanto França, da forma que é hoje, ela teve que ir expulsando a Inglaterra ali, e a coisa sendo bem conflituosa. Nós temos algumas figuras como Joana d'Arc, né, no contexto da guerra dos 100 anos, né, enfim, várias situações. Depois teve a guerra dos 30 anos. Quando a França apoia os Estados Unidos, não foi porque a França gostava dos Estados Unidos, foi porque a França era contra a Inglaterra, né? A França já dominava o Canadá. A Inglaterra foi lá e tomou o Canadá da França. Entendeu? Então, essas situações nesse contexto aí, para você ir verificando, né? Então, tem vários detalhes, vários fatos, né, que acabam elucidando esse ponto que você está verificando aí dos problemas da França contra a Inglaterra, propriamente dita. Ok? Tá certo. Pessoal, eu gostaria então de a gente encerrar por aqui, né? Eu queria agradecer aí a participação de todos. Falando de chamado?
Quem está no Teams não precisa de fazer nada, porque já está a inscrição na entrada. Quem está no Meet, por favor, vai no chat aí, coloca nome e série, né? Nome e turma, quer dizer, quem já vai tomar isso aí como chamada. Então, amanhã, vamos fazer um esforço de entrar no Teams, ok? Eu acho que teve algum problema de internet no início aqui da transmissão, mas aí eu vou tentar ver o que dá para preparar. Oi? Repete. Qual que é o nome do aplicativo de amanhã mesmo? Microsoft Teams. Está lá no link da aula, no blog da aula, eu estou explicando direitinho lá como que você baixa e tal, né? Só olhar lá. Então, tem atividade para aula de hoje, vocês entram lá, realizam a atividade, amanhã tem aula e amanhã nós vamos realizar também a atividade, ok? Professor, na atividade de hoje tem que fazer o resumo? Só citar lá, pode fazer do jeito que você achar melhor. Tópico, pode fazer o texto, do jeito que você achar mais interessante. Certinho, pessoal? Então, obrigado. Fico feliz com a oportunidade. Até amanhã, então, ok? Até amanhã. Então, tchau para todo mundo. Até amanhã. Até amanhã, Pedro. Até amanhã.